Eu vejo que os irmãos que eu compartilhei, né, essa semana, eu tive a oportunidade de comunicar, eu vejo que muitos têm praticado realmente a gratidão. E muitos se ligaram, se antenaram, o quão importante é a gente ter essa prática da gratidão em todas as ocasiões. Com certeza, as ocasiões não são sempre favoráveis, não é mesmo? Mas quando a gente trabalha o nosso coração para ser grato, para contribuir com os nossos louvores ao Senhor, parece que a situação muda. E muitos testemunhos que eu presenciei, que eu vivi, que eu, inclusive, eu ouvi compartilhar, foi nesse sentido. Um coração grato parece que muda toda a atmosfera ao nosso redor. Um coração que aprende a olhar o Senhor e reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias, é um coração descansado. Então, nós queremos continuar com essa prática. Não é só assim, domingo foi essa prática, agora vamos para o próximo. Qual que é o próximo? E assim vai. Não, nós vamos acumulando a experiência com o Senhor, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo e aplicando a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos tratar de um assunto que, se eu botar ali, está ali, né? O que a igreja tem de mais precioso? E é lógico que se eu perguntar o que a igreja tem mais precioso, vocês não vão falar que não são os instrumentos, as pessoas, vocês vão falar, é Jesus, amém? Jesus é o mais precioso que a igreja tem, vamos dizer assim, o bem mais precioso que a igreja tem, a presença de Deus. E isso, como o Niel disse, parece às vezes algumas coisas meio batidas, mas se nós pararmos para pensar que a presença de Cristo é essencial para a igreja acontecer, para a igreja poder ser uma igreja que testemunha Cristo vivo, então nós vamos parar e nos perguntar, de fato Cristo está no nosso meio? No meu dia a dia eu tenho visto Jesus, eu tenho parecido com Cristo, eu tenho carregado a presença de Deus. Eu não sei, provavelmente nem todos estavam aqui no dia, mas o pastor David uma vez pregou sobre Obed-Edom, vocês lembram? Aí até falava, repita, Obed-Edom, aí o pessoal, Obed-Edom. Ele falou sobre a arca de Deus, e a arca de Deus representa a presença de Deus. E onde a presença de Deus estava, ali era gerado temor, ali milagres aconteciam, ali prosperidade acontecia, tá? Eu estou falando sim de coisas materiais, mas também de uma prosperidade de alma, onde a alma está satisfeita, está descansada. Então é impressionante o quanto a presença de Deus pode mudar um lugar, o quanto a presença de Deus pode mudar a minha e a sua vida. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a nossa bagagem intelectual. Isso é uma das coisas que mais nos deixam longe do Santo dos Santos. Eu não estou pregando contra você ser inteligente, nem contra você estudar, longe disso, pelo contrário. Mas o que eu quero dizer é, acumular informações a respeito do Evangelho não significa que nós estamos no Evangelho. Isso é muito sério, irmãos. Então, cada mensagem que a gente tenta aplicar aqui na igreja, são mensagens que nós temos que refletir na nossa semana e falar, Deus, como eu coloco isso em prática? Senhor, o que o Senhor quis realmente falar comigo? Tinham tantas pessoas, 45, 50 pessoas no máximo ali, ouvindo essa mensagem, mas o que ela quis dizer para mim? De que maneira o Senhor quer trabalhar no meu coração? Se não tivesse interação, irmãos, é muito difícil nós crescermos na vida cristã. Se você não tiver essa dinâmica com o próprio Espírito Santo, é muito difícil nós crescermos na fé. E nós vamos continuar correndo atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Chega a ser ridículo, né? Ele nunca vai pegar, ele fica lá correndo e não consegue. Então, essa mensagem que eu estou dando de introdução me fez lembrar um texto que a gente leu no seminário. Eu não sei pronunciar o nome do Papa, mas é aquele Papa alemão que veio antes desse Papa que está aí, o Ratzinger, sei lá o nome dele. E ele escreveu uma defesa da fé na década de 70. E eu fui procurar esse PDF, me veio assim, né? Ele usava um termo sobre o homem odierno, ou seja, o homem moderno. E aí eu falei, mano, por que esse texto está vindo na minha mente? E aí eu fui rever esse texto, eu não li todo, porque é um artigo grande, mas é muito interessante. A perspectiva de um papa, né, de um sacerdote católico, falando da fé em Cristo. E ele fala que o cristão é como um cara que foi abandonado no meio do oceano, e ele só tem aquele toco de madeira, que no caso ele está representando a cruz, para se abraçar no meio do nada. A única esperança é aquele toco de madeira que está diante dele. O resto que está em volta é nada. Ele não tem para onde ir. Ele fala a semelhança do cristão na terra. Não temos para onde ir a não ser a cruz de Cristo. E aí depois ele fala do pregador. Ele fala que o pregador é semelhante a um palhaço. Né? As pessoas olham para o palhaço, podem olhar,
E elas dão risada. O palhaço existe para divertir. Só que esse palhaço, ele vê a cidade pegando fogo. E ele vai para as pessoas e avisa, a cidade está pegando fogo. E as pessoas começam a rir dele. Porque eles não acreditam que o palhaço está dizendo a verdade. Então, o pregador, não sou eu que estou com o microfone, nós somos pregadores, amém? Nós somos palhaços, não, estou brincando. Essa figura é para realmente representar que o mundo não é compatível, não vai ter compatibilidade na sua crença com aquilo que nós cremos na palavra. Porque eles olham e zombam, e não entendem, não chegam a crer, não conseguem entender a mensagem urgente que é: a cidade está pegando fogo, vai acabar tudo. Se nós não formos lá, nós vamos perder tudo. Então a mensagem do Evangelho é exatamente isso. Nós anunciamos que só em Cristo há salvação, só em Cristo há esperança. Só Jesus pode suprir as necessidades do nosso coração. E a gente pode pregar isso todos os domingos, é impressionante. O ser humano vai chegar na sua casa, vai continuar dependendo das pessoas, vai continuar dependendo das coisas que ele se repousa a sua fé, das coisas que ele acha que são realmente boas, daquilo que faz bem para ele, e ele não olha para Cristo. Então, irmãos, é uma mensagem hoje para gerar fé, mas também para confrontar se a nossa fé ela está estacionada. Se a sua fé está estacionada, no sentido de que você vive um domingo após o outro, a sua vida cristã está baseada a ir no culto, a ir numa célula, a de repente ligar para o irmão que parece ser mais espiritual para pedir ajuda dele em alguma coisa. Se a vida cristã está sendo desse jeito, a gente precisa parar e rever. Porque Cristo chamou cada um de nós aqui com um propósito. Cristo chamou cada um de nós com um objetivo muito claro. E Ele quer cumprir a obra dele em cada um de nós. Cada um aqui vai ter um caminho com o Senhor, eu creio nisso. E isso vai somar na igreja. Então, se nós levarmos por esse lado, é praticamente inaceitável uma igreja inativa. É inaceitável uma igreja que abandonou a palavra, é inaceitável uma igreja que não tem mais paixão pelo nome de Cristo. E aí eu pergunto, de que maneira nós podemos balizar isso? De que maneiras nós podemos medir isso? É simples, pelas nossas atitudes, pelas coisas que nós pensamos, as coisas que nós falamos, as coisas que nós curtimos, o tempo que nós gastamos. E eu vou começar lendo um trecho aqui sobre a cura do coxo de nascença, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Vamos ler o trecho bíblico primeiro, de Atos 3, de 1 a 10, e na sequência nós entramos em algumas questões essenciais. Esse trecho é bem famoso, vocês lembram dele, né? Até o pastor Vitor aqui já veio e pregou, foi um testemunho bem legal que ele deu, e marcou muito aquele dia. Ele meio que imitou Pedro, muito corajoso ele, e parece que teve um resultado, né? Então o nome de Jesus é poderoso, amém? Vamos lá então. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Senhor, que essa palavra entre nos nossos corações e transforme a nossa vida, Senhor, porque o Teu nome é poderoso, a Tua palavra é poderosa, é eficaz, e ela pode, com certeza, penetrar, Senhor, o ser humano e realmente discernir tudo que há no nosso pensamento, no nosso coração. E por isso que nós pedimos, Senhor, para que esse coração esteja recebendo essa boa semente e que ela frutifique, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu parei para ler esse texto e reler, né, durante essa semana, eu fiquei pensando na atitude desse coxo. Mas antes disso eu gostaria de lembrar de uma história. Já que nós falamos do Papa, né, eu vou trazer à memória um outro Papa. Dizem que o Tomás de Aquino, todos conhecem Tomás de Aquino, estudaram na escola,
né, um filósofo cristão e tal, pensador religioso, e ele estava visitando o Papa Inocêncio IV. E aí, esse Papa foi mostrando todas as construções do Vaticano. Ele entrava nas capelas e mostrava, apontava assim, nossa, olha que beleza que nós construímos, né? E aí ele falou assim, Tomás, você está vendo tudo isso aqui? A igreja, ela não pode mais dizer como nos primeiros dias, não temos nem prata e nem ouro. Aí o Tomás olhou para ele assim e falou, é verdade, mas nós também não podemos mais falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso está registrado, se você pesquisar, existiu esse diálogo. E mesmo que fosse uma fábula, vamos supor que foi inventado, tem uma verdade muito grande aqui. Porque a igreja de Cristo, ela não é constituída por ouro e prata. A igreja de Jesus, ela não é constituída do money, que é good nós não have, né? Alguns have, mas nós não have. Então, a igreja, ela não depende dessa estrutura econômica que a gente vive. Se você vai lá, por exemplo, para um país ali na África, a igreja simplesmente não tem um templo igual nós temos. Talvez eles nem tenham essas caixas que nós temos, mas lá existe uma igreja. Você vai lá para o Nepal, de repente eles sentam no chão, pegam as cumbuquinhas dele, e aquele é o momento deles de igreja. E nós, ocidentais, gostamos de ter um templo bonito, de ter boas músicas, de ter um bom pregador que fala bem, que cativa as pessoas, que as pessoas até começam a chorar quando ele fala bem o sermão. E nós vamos atrás dessas coisas que muitas vezes não reflete a igreja de Cristo. Hoje, talvez, a igreja evangélica, principalmente no Brasil, tem essa visão desse Papa Inocêncio. Olha só, os nossos templos suntuosos. Olha aqui o nosso ministro de louvor, olha aqui a nossa banda, como ela toca. Olha aqui os nossos irmãos que servem na área social, que empenhados, quantos projetos. A gente gosta de falar das coisas externas. E aí, se você olhar essa história de Pedro, vamos retomar quem era Pedro. O cara que tinha acabado de negar Jesus. Um cara que estava ali desacreditado, um cara que voltou à sua prática antiga, foi pescar. E de repente ele vê Cristo ressurreto, Cristo vai lá e restaura ele, como nós já vimos em outras pregações. E de repente Pedro está lá orando com os irmãos, né, com todos aqueles discípulos. O Espírito Santo vem poderosamente sobre aquele grupo. Esse sinal antecede a pregação de Pedro. E de repente Pedro aparece aqui novamente, agora cheio do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco dele, mas só para trazer esse panorama a respeito de Pedro. Ali ele olhou para um homem que estava sempre lá. A Bíblia fala que todos os dias alguém levava esse coxo até aquele local. Todos os dias. Né? Hoje a gente vem na igreja uma vez por semana, domingo. Alguns talvez mais, né? A reunião de oração, a célula, sei lá. Mas ali fala que todos os dias na hora da oração, às 15h, olha que bênção, igual ao nosso culto, às 15h, eles iam lá, se reuniam, e aquele homem estava lá. Ele estava lá para pedir esmola. De repente ele pensou, cara, já que eu não posso andar, já que eu não posso trabalhar, já que as pessoas não me aceitam, eu vou para onde tem o povão, e onde tem o povão piedoso, ou seja, os filhos de Deus. Aonde há um crente, provavelmente vai ter alguém que tem piedade no coração, vai me ver nessa situação, e vai me dar uma moedinha, eu vou fazer meu dinheirinho aqui, e vou conseguir comer alguma coisa no final do dia. Eu acho que essa é a mentalidade do coxo de nascença. A Bíblia mais para frente vai falar que ele tinha mais de 40 anos. Então vamos pensar nessa questão. O cara nasceu com essa deficiência, vamos dizer assim, e durante 40 anos, lógico, não 40 anos porque ele era bebezinho e tal, mas a partir do momento que ele resolveu ter essa consciência de ir ao templo, todos os dias ele estava lá. Todos os dias esse cara tinha o hábito de ficar na porta. Engraçado, porque todos os dias as coisas que aconteciam eram as mesmas. Nada era novo. As pessoas vinham, alguém pegava ele, né? A Bíblia fala isso, que ele estava sendo levado, ou seja, pessoas eram comprometidas com aquela causa. Pessoas olhavam o coxo e falavam, não, realmente ele precisa da minha mão, ele precisa da minha ajuda, e eu sou um filho de Deus, então eu vou ajudar esse cara. Pegava esse coxo, botava na porta do templo e entrava no templo para adorar a Deus. Mas o coxo continuava fora. De repente ele até fez uma grana ali, conseguia comer e tal, mas a vida dele era só isso. A vida dele se limitava a ficar na porta do templo de Deus. Lembrando que esse povo, o povo judeu,
Quando ele entrava no templo, era como se ele estivesse entrando na presença de Deus. E ele ficava na porta. Durante todos os dias, exatamente a mesma coisa. E eu vejo que isso aqui tem muito a ver com o que a gente falou do papo do Tomás de Aquino com o Papa. Por quê? Porque na igreja existem pessoas que são comprometidas com algumas causas. Igual a gente falou, todos os dias tinham pessoas para levar ele até o templo. Ou seja, você precisa de uma carona lá para o templo? Vamos lá, eu estou indo. Botava o coxo lá no carro, chegava lá, depositava ele lá na porta. Agora eu vou adorar a Deus. Ia lá para a presença de Deus, fazia o seu culto ao Senhor, dava a sua oferta, abraçava os irmãos e ia para casa. De repente alguém até dava carona para ele ir embora, né? Então você vê que é uma cena repetitiva. E isso aqui, igual o pastor falou no culto passado, o leproso, ele não é só um cara com a doença, mas ele representa algo, ele representa nós pecadores, que por causa da nossa doença, nós estamos afastados, nós não somos puros, nós não somos santos. Então se o leproso representa nós sem Cristo, manchado pelo pecado, da mesma forma eu creio que esse coxo, nessa rotina no templo, representa para nós uma imagem muito forte do que é um cristão hoje. Os cristãos hoje, eles não querem mais entrar no templo, no sentido de entrar na presença de Deus. Para eles basta ficar ali na superfície. Basta você simplesmente cumprir o protocolo. Tem que ajudar alguém, eu ajudo. Tem que vir na igreja, eu venho. Tem que orar, eu oro. Tem que dar oferta, eu dou. Mas isso é algo repetitivo. É algo que talvez pareça ter sentido, mas não tem. Se não tem compromisso com Deus. Se não há um compromisso de vida com Cristo. E assim, eu vou interromper a história do coxo, eu vou contar a história, um outro testemunho. Isso aí é da minha vida pessoal, então eu tenho mais autoridade para falar da minha vida do que falar da vida do coxo. E eu lembro que teve uma semana que eu passei que foi muito difícil. Foi uma semana tensa demais, as coisas não estavam bem em casa, os relacionamentos não estavam muito bons. E eu fui lá e falei assim, Deus, quer saber, mano, está muito difícil. Assim, não é só em casa, é em todo lugar, eu não estou aguentando mais. Eu cheguei num ponto em que, sei lá o que eu vou fazer, não tenho mais para onde correr. E é por isso que eu estou aqui orando, Deus. Fala comigo. E aí, né, a gente fala, Jesus é tão bom, né, cheio de amor, cheio de graça, de perdão. Ele vai me dar uma palavra, vai confortar meu coração. Aí a palavra que ele me deu foi aquela assim, se você ama sua mãe, seu pai, seus irmãos, a sua própria vida, mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Aí da hora até sorri assim, falei, caramba, eu esperando, né, uma palavra de conforto, Jesus vai lá e me manda essa palavra. Tipo assim, você quer ser meu discípulo? Então, acorda. Ser meu discípulo não significa que vai dar tudo certo toda hora. Ser meu discípulo não significa que você vai ter alegria e ficar sorrindo em todos os momentos. Não significa que você vai ser milionário, que você vai ser bem-sucedido, que as pessoas vão aplaudir você, não. Ser meu discípulo significa que você vai renunciar a essa vida que você ia viver antes. Você vai renunciar a relacionamentos por conta desse que é principal, que vai afetar todos os outros. Como se você estivesse falando, o discípulo é aquele que vai passar pelas provas, vai ser purificado, vai ser provado, e depois vai sair com o coração mais limpo. E depois eu fui ler o Sermão do Monte, estou tentando mergulhar nesse negócio, porque faz muitos anos que Deus tem me apontado as palavras do Sermão do Monte. Porque eu falava, Deus, eu quero ser um cristão mais autêntico. Eu quero ser um cristão que se pareça mais com o Senhor. E eu reconheço que eu estou longe disso. Mas eu quero. Por onde eu começo? Vai no Sermão do Monte. Vai lá ler as bem-aventuranças. Vê se você pode sinalizar que você tem alguma daquelas características. Aí você vai me falar se você é feliz ou não. Eu comecei a ver o quão longe eu estou de ser parecido com Cristo. E quão hipócrita eu sou por todos os domingos estar aqui no templo e vivendo a vida igual daquele coxo. Eu não sei se isso não te incomoda, irmão, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Vai assistir o Faustão domingo, que é mais legal. Mas se isso traz incômodo no teu coração, eu creio que é o Espírito Santo que está falando. Porque a nossa vida cristã não é para ser igual a desse coxo. Que todos os dias tinha uma rotina parecida. Que todos os dias ia mendigar no templo. Já pensou? Eu estava mendigando com Deus. Deus, está difícil. Cara, você nem começou a caminhada. E aí, se você vai ouvir as histórias daqueles caras, recentemente, já que nós falamos de morte, né, o Niel abriu falando do time da Chapecoense,
testemunhou a respeito do pai dele. Morreu recentemente o Fidel Castro, não, brincadeira. Junto com o Fidel Castro, morreu o Russell Shedd. Russell Shedd é um dos maiores teólogos que existiu no Brasil. Ele se naturalizou brasileiro, ele não é brasileiro. E os ensinamentos desse cara é simples, é direto. E ele fala com uma autoridade impressionante. Nós tivemos a oportunidade de ver alguns devocionais dele no Cancion. Meu, o cara é muito simples. Ele já era, desde que eu conheci o Shedd, ele já era velhinho. Né? Então, você olha para ele, sempre com aquele cabelinho branco, a biblinha embaixo do braço. E quando ele vai falar, ele tem aquele português meio antigo, né? Lembra até os nossos avós. E muito legal a figura dele. E ele faleceu. E o tio Willy compartilhou comigo, né, a respeito da morte dele. Ele falou assim, uma das últimas palavras que ele disse, ele falou assim, eu sinto que meu corpo não responde mais como deveria, a minha mente já não é tão mais rápida quanto antes, as dores estão cada vez maiores, mas eu sinto que eu estou cada vez mais perto do meu pai. Cara, olha a consciência desse cara. Ele não está lá, nossa, Deus, me cura aqui, porque essa vida já foi tão difícil, eu já sofri tanta perseguição, a sua igreja é assim, o mundo é assim, e tudo uma desgraça, por favor, Deus, me leva logo. Não, ele falava, eu sinto que o meu caminho, aqui, minha caminhada está acabando, e o Pai vai me receber. Aí eu olho esses caras, eu falo, esses caras são semelhantes a Pedro e João, que vão entrar no templo com um propósito, que vão entrar no templo para buscar a presença de Deus, vão lá para ver a necessidade das pessoas e não só olhar para dentro de si. Porque todo mundo passava lá. E você já sabe, você já viu um mendigo na rua, às vezes você ajuda, você dá uma moeda, você dá um dinheiro, você dá alguma comida, mas você simplesmente vai lá e deposita aquilo que ele precisa. Ou parece que ele precisa. Porque esse coxo não precisava disso. Ele achava, eu preciso de esmola, eu preciso sobreviver. Ele precisa conhecer o Pai. Ele precisa ter a fé dele restaurada. Ele precisa entender que ele é um filho de Deus e que ele tem direito de entrar na presença de Deus. Mas ele vivia dessa forma. Ele nasceu assim. Você pode falar, foi uma tragédia do destino, não tem como esse cara sair dessa. Ele é a fatalidade. Nossa, o cara nasceu assim, que pena. Deixa ele lá, vai, coitado dele, dá uma moedinha lá para ajudar ele. Não. Isso aí é espírito de pobreza, isso é um ato de realmente mendigar. E quando eu fiz essa comparação dessa igreja milionária, cheia de beleza e parede de ouro e tal, que o Vaticano estava mostrando lá, é exatamente isso, eles têm isso. Hoje eles têm ouro e prata. Hoje nós temos ouro e prata. Mas a presença de Deus, que é o bem mais precioso, o tema da mensagem de hoje, onde está? Aquele coxo até ganhava umas moedinhas, mas ele não conhecia a presença de Deus. Ouro e prata não é a base da igreja de Cristo. A presença de Deus, o próprio Jesus, ele vivo, agindo nas nossas vidas, é que é a base da igreja. E é isso que nós temos que perseguir. Eu creio que muitos conflitos vão acontecendo na caminhada cristã, seja com o seu líder, seja com o seu irmão, seja na sua própria casa, mas em tudo, Cristo está lá. E Ele está falando assim, sempre com a gente, por isso que eu falei do discipulado. Né? Quando Jesus me confrontou, Ele falou, você quer ser meu discípulo? Então o discípulo anda conforme eu quero. E Ele vai tratar a gente. Às vezes a gente não concorda, às vezes a gente não entende, mas se nós amamos ao Senhor, a gente fala assim, Senhor, eu vou continuar, eu vou persistir, eu vou perseverar, porque eu sei que os seus planos são eternos. Eu sei que nada do que o Senhor faz foge do controle do Pai. Então eu confio no Senhor. Pode provar, pode permitir que venham as coisas. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. E ainda aparece aquele infeliz lá do Satanás para encher ele. Mas foi o Espírito Santo que levou Jesus. Sabe o que é isso? Discipulado. O Espírito Santo falou assim, Jesus, que bom que você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu vou te levar para um lugar muito especial. Tó. E fala que ali tinha as feras, né, do deserto, tinha um monte de coisa. A gente não sabe esses tempos que Jesus passou. Mas no final de tudo ele pegou e falou a palavra de Deus, e a palavra de Deus fez o inimigo se calar. A gente tem aprendido isso lá em casa. A palavra de Deus faz o inimigo se calar. E nós, se nós somos essa igreja que gosta do ouro e prata, que corre atrás das coisas que só são coisas do mundo, a gente para de usar a palavra de Deus. A gente começa a usar a nossa bagagem intelectual, que é isso que eu falei.
Ter informação não significa que nós temos o Evangelho. O Evangelho é isso que Pedro apresentou para esse cara. Ele até falou assim, olha para mim. Aí o cara olhou. Opa, esse cara vai me dar alguma coisa. Deve ser uma quantia grande, porque ele falou para eu olhar para ele. Então, quer dizer, esse cara vai resolver o meu problema. Ele estava esperando moedas. E ele falou assim, ó, não tem ouro nem prata. Eu não tenho isso que você quer. Porque, na verdade, não é isso que você precisa. Mas, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele precisava ter uma experiência com Cristo. Ele precisava experimentar o poder de Deus. Esse coxo precisava entender que a fé não é uma coisa de rotina, não é uma coisa que acontece todos os dias como se fosse algo comum, como se fosse algo que não tem importância. Para ele era uma atividade ir lá no templo. Aí eu pergunto, para quantos aqui vir à igreja é uma atividade? É só mais um programa no domingo, que às vezes tem que acabar até rápido, porque a gente tem outras coisas para fazer. Tempo é dinheiro. E nós estamos correndo atrás do quê? É de se pensar, irmãos. Então, a gente pensa, o cara tinha 40 anos sem conhecer a Deus, 40 anos longe dos caminhos do Senhor, sem poder ir até a presença de Deus. E os crentes ajudavam ele até um ponto, né? Ó, você vai ficar aqui na porta, mas agora eu vou lá entrar no templo. Será que ele tinha esperança? Eu faço essa pergunta. Será que esse coxo tinha esperança? Ou ele fala assim, vou passar mais 40 anos desse jeito. É triste uma história assim. E muitas vezes a gente, na nossa fé, a gente fala, Deus, eu acho que acabou aqui. Minha vida vai ser assim, eu vou levando. Eu vou tolerando, eu vou suportando. E aí Pedro, quando fala isso, olhe para nós. A Bíblia fala que olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E eu vejo que mesmo que a gente tenha esse coração desse cara aqui, desse coxo, de vir assim, sei lá, estou acostumado, vamos lá, não vai acontecer nada mesmo. Mas ainda assim, se a gente para e olha para Deus, esperando alguma coisa, Deus não vai despedir a gente de mãos vazias. A Bíblia fala que nós temos que crer que Deus, Ele realmente nos ouve, que aqueles que buscam vão ter um galardão da parte de Deus. Deus retribui aqueles que buscam a Ele. Isso está escrito na palavra, não é alguma coisa que a gente inventa. E isso é para gerar fé na gente, não para parecer que é um obstáculo. É difícil chegar até Deus. Cara, lógico que é difícil. Porque nós preferimos a nossa carne, nós preferimos os nossos planos, nós preferimos os nossos programas. Mas se a gente para e fala, Deus, o Senhor é o bem mais precioso que eu posso ter. A gente se formou no Cancion. Obrigado pelos que foram, obrigado pela igreja que contribuiu. Vocês mesmos fizeram parte disso, né? O grupo de louvor pode ser mais abençoado e nós vamos pensar numa forma de trazer isso para a comunidade, tentar, sei lá, fazer alguma coisa. Nós vamos conversar ainda com todo o grupo, né? Para ver como a gente consegue colocar isso na prática e compartilhar e tentar abençoar a igreja como uma retribuição daquilo que a gente aprendeu. Né? Em breve nós vamos marcar a reunião, né, Niel? Mas 2 anos foram necessários. Houve um esforço, houve abrir mão de muita coisa, houve momentos que nós realmente queríamos jogar tudo para o alto, desistir. Mas quando chega no final, e a gente vê que tudo valeu a pena, amém? Senão eu vou estar depondo contra aqui. Não, brincadeira. Valeu a pena. Eu só não sei se a gente fala, eu passaria tudo de novo, não sei. Aí cada um é que sabe. Mas valeu a pena esse trajeto. E nesse caminho a nossa fé foi sendo testada. A nossa fé foi sendo provada. Inclusive o nosso caráter foi sendo provado. E lá eu tenho certeza, a gente experimentou algo de Deus ali. Em algumas reuniões, em alguns devocionais, em alguns trabalhos. Agora, se a gente leva a vida como se fosse algo comum, rotineiro, a gente vai empurrando, cara, e não vai acontecer nada, e a gente não tem mais paixão pela vida. Porque não tem mais sentido, porque a gente já espera. Assim que eu pisar naquele templo, eu sei que vai ser tudo igual, as pessoas vão passar por mim e vão me dar uma moedinha. E tá bom, vou me acostumar com isso. O próprio Deus não está ligando para mim, Ele me criou coxo, Ele me criou nessa situação. Quem sou eu para querer avançar? E fica ali. E de repente, a gente vê que esse cara realmente tinha um problema na fé dele. Eu não sei como é que está a sua fé, por isso que nós começamos a falar sobre fé. Lembra? Um madeiro lá no oceano, que é onde você pode se apegar, só nele. Um cara que está lá no naufrágio, vê um toco de madeira, é só aquilo que ele pode abraçar. E na vida cristã é assim, é só Jesus. Não tem onde nós agarrarmos, a não ser em Cristo. E a gente vê que lá para ele, ouro e prata não salvaria ele. Ouro e prata não mudaria a situação dele. Mas é o que ele estava esperando. Talvez o ouro e prata poderia até aliviar a dor dele, mas não ia resolver o principal problema. E a gente consegue enxergar que é um problema de fé.
Uma vez curado, se você for lá ler, acho que versículo 8, a Bíblia fala que depois que ele foi em nome de Jesus, o Nazareno ande, ele foi ajudado por Pedro, ele ficou em pé, os tornozelos se firmaram, os pés se firmaram, e aí ele começou a cantar, ele começou a louvar a Deus, ele começou a celebrar. Ele ficou alegre. Ele falou, caramba, 40 anos nesse inferno dessa vida, agora eu posso andar. E entrou lá no templo que nem um louco. Talvez o maior desejo dele era, eu quero entrar, mas eu não consigo. As pessoas me trazem só até aqui. E é isso, as pessoas vão te levar até um ponto. Daqui para frente, cara, é o caminho com Cristo. E foi aqui que ele experimentou a presença de Deus. Aí ele de um salto, ele se pôs de pé e começou a andar, e aí ele entrou no pátio, e todo mundo começou a ver e falou, meu, esse cara aí é aquele cara que ficava lá. Eu ajudei esse cara semana passada. Nossa, eu dei uma moeda para ele. Que médico que ele foi? Quem foi? Onde ele foi se consultar? Onde que ele fez essa prótese? Não, Jesus tinha curado esse cara. E a atitude dele é uma atitude que mostra aquele cristão que tem um contato com Deus, que está lá antenado com Cristo, que mesmo numa situação difícil entende, Senhor, o Senhor está comigo. E ele vem no templo com alegria. Ele vem no templo para celebrar o Senhor. Fala que ele começou a louvar a Deus. E aí as pessoas ficaram perplexas e admiradas daquilo que tinha acontecido. Eu não sei, se de repente tivesse alguém aqui no nosso meio que há 40 anos tivesse sem os movimentos da perna, e de repente, sei lá, a Anne ia lá e fala, em nome de Jesus, levante e anda, e o cara começasse a andar, eu duvido que a gente não ia ser contagiado com esse testemunho. Só que o testemunho não é para parar ali. Nossa, o cara é bênção, né? O cara está andando. Amanhã o cara vai aparecer andando e já começa a virar comum. O milagre é legal, mas depois passa. Mas a vida daquele cara continuar nessa pegada que é interessante. Amando a Cristo. Querendo receber as pessoas e compartilhar aquilo que Cristo fez na vida dela. Isso dá sentido. Ele falou, cara, eu era coxo, agora estou andando. E as pessoas, mano, eu lembro de você. Você ficava ali todo dia mendigando na porta do templo. Agora você pode até competir nas Olimpíadas, né? Você pode correr, você pode fazer o que você quiser. Pode saltar, pode fazer o que for. Então isso é o mais importante. Uma vez curado, a vida dele foi transformada. O Niel falou também sobre a morte de Cristo, o quanto nós estamos já numa situação apática quando a gente ouve falar da morte de Cristo. Ah, ele morreu por mim. Ele morreu por amor. Cara, essa palavra é muito forte. Ele deixou de viver. Ele largou a vida dele para nos dar a vida. Nós só temos vida porque Cristo abriu mão da vida dele. E isso é amor. E de repente você fala, e aí, o que eu tenho respondido para Cristo diante disso? De que forma eu tenho vivido? De que forma eu tenho realmente olhado e falado, meu, assim como ele deu minha vida, eu também quero dar minha vida, porque eu quero seguir o exemplo dele. Nem a nossa vida é mais preciosa, que foi o que ele me disse no discipulado. Ele falou, ó, você está tão preocupado com a tua vida na verdade não é tão importante. Não é isso que importa. Não é se você vai ser bem sucedido, aquela história toda que a gente já falou. Então eu vejo que esse é o papel da igreja, irmãos. Não sair por aí curando todas as pessoas, mas levar a presença de Deus para aquele que precisa. Todo mundo dava esmola para esse cara. Tem várias pessoas que a gente já ajuda de tantas formas, mas às vezes falta a presença de Deus. Às vezes no nosso próprio lar, às vezes no nosso próprio quarto, quando a gente para orar ao Senhor. Não sei qual é a dificuldade que você tem, de repente você até parou, porque você fala, desisto. Eu sempre vou lá no meu quarto, fecho a porta igual a Bíblia manda, começo a orar e não ouço Deus, e não tenho resposta, e parei. 40 anos assim não dá mais. O que precisa? Milagre, irmão. Precisa ter uma cura de Deus na nossa fé. Jesus, o Senhor vive. Jesus, o Senhor está comigo. Jesus, o Senhor me restaurou, o Senhor me resgatou, o Senhor trouxe algo que eu não poderia obter pelo meu próprio esforço. Isso é graça. E a gente olha para Cristo e fala, meu, a minha vida é tua agora. Eu quero viver para o Senhor. O que o Senhor falar, eu quero fazer. Porque a minha vida é para o Senhor agora. Eu não quero viver mais para mim mesmo, como diz a música, né? Então a igreja que vive nesse nível de relacionamento com Jesus, ela não vai aparecer no templo todos os dias da mesma forma. Sempre vai ter testemunho, sempre vai ter pregação, sempre vai ter palavra, sempre vai ter pessoas que foram tocadas. E essa é a proposta aqui para nós, como pão da vida. Na tua célula, no teu grupo. Não espera o movimento de uma pessoa, vai você. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que Ele quer que você faça é diferente do que Ele quer que eu faça. Eu não consigo fazer tudo por todo mundo. E você não precisa fazer o que eu estou fazendo. Mas algo Deus vai colocar no seu coração para você fazer. Vá lá e faça.
Se de repente é para ir chegar num coxo e falar em nome de Jesus, levante e anda, tenha fé para isso. Porque se Ele quer que você faça isso, vai acontecer um milagre. Se é de repente para você parar e começar a entender se você tem sido mais importante do que o Evangelho, faça esse tempo de meditação. Para, Senhor, é isso mesmo? Será que eu tenho olhado mais para mim do que para o teu reino? Porque a Bíblia fala, busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Então a gente começa a balizar a nossa vida e fala, Deus, eu quero andar de acordo com o Senhor. E a gente começa a ver que o movimento é fácil. É o que normalmente a gente quer resistir. A gente quer resistir ao vento do Espírito, né? A gente fala assim, na oração a gente fica lá quietinho, só esperando e tal, mas o nosso coração muitas vezes não está conectado com Deus. Ou então a gente vai no evento, é mó legal o evento, várias luzes, os caras pulando no palco, é tudo legal, mas chega em casa não é legal. Por quê? Porque aquela lá é a adoração e louvor dos caras, não é o nosso. Então nós temos que trabalhar a nossa vida de adoração com o Senhor. Esse coxo, na minha opinião, naquele momento que ele foi curado, ele entendeu, eu posso adorar a Deus. Eu percebi, eu senti Deus agindo na minha vida. E é isso que me motiva a entrar na presença dEle e glorificar e testemunhar o que Ele fez. E a vida dele com certeza mudou. Então a gente precisa cultivar a presença de Deus, irmãos. Isso é um ato de adoração, todos os dias, todos os momentos. Mudar essa mente que a gente tem de achar que a adoração é a gente entrar no nosso quarto, isso é bom também, é oração, é tempo com Deus. Mas a adoração é no seu trabalho, é na atividade, é no dia a dia, é na rotina, é nas coisas difíceis. É aí que nós somos exigidos na adoração. Quando você tem que ir lá e confrontar o pecado, quando você não vai se dobrar ao sistema do mundo, isso é adoração. Lembra gratidão? Gratidão é como se fosse um sacrifício, né, dos nossos lábios, é algo que nós estamos oferecendo a Deus como louvor. Então, às vezes, quando você para e fala assim, Deus, está tudo difícil, mas obrigado, te agradeço por isso, isso e isso. Você está oferecendo um sacrifício a Deus, Ele aceita. Então, Deus quer ser adorado da forma que Ele quer ser adorado, não da forma que a gente acha que temos que adorar a Deus. A gente está muito preso em padrões, irmãos. E Pedro, naquele dia, quebrou todos os protocolos existentes. Talvez eles já até tivessem visto o cara lá, talvez tivesse até ajudado. Mas naquele dia o Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Ele olhou para o cara e falou, você precisa de algo a mais. Se eu te der esmola, você vai comer seu McDonald's, acabou. Mas eu quero te dar algo muito mais precioso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida é diferente. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, a igreja é diferente. E aí você vai ver que em Atos, sempre os sinais vão anteceder a pregação da mensagem. Eles não fazem um milagre, as pessoas, nossa, que maravilha, Deus é bom, e acabou a história. Aí vem a pregação, aí vem a palavra de Deus, para trazer base àquela experiência, para trazer base àquele sinal miraculoso. E senão parece que os caras são mágicos, né? E foi exatamente isso que Pedro falou, cara, por que vocês estão olhando para a gente como se nós tivéssemos feito algumas coisas, tivéssemos feito esse milagre? Não, não fomos nós, mas foi a fé no nome de Cristo. Esse é o passo seguinte, né? Mas eu queria trabalhar essa questão da presença de Deus antes de passar para o próximo ponto. Porque a gente vai ver que a cura desse homem abriu a porta para testemunhar que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou. E foi por causa de Cristo que ele voltou a andar. Foi por causa de Jesus que ele saiu daquela condição que ele estava e pôde se fortalecer. E aí eu vejo assim, se nós temos que cultivar a presença de Deus, como nós vamos fazer isso? Lembra que eu falei do Sermão do Monte? Então, tem um trecho, Mateus 7:11, que fala assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E eu fiquei lembrando, eu falei, eu já conheço essa passagem, eu sei que ela existe também em outro evangelho. E eu fui comparar, é Lucas 11:13. Fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha essa palavra. E eu lembro que quando eu era moleque, eu ficava desesperado, né, que eu não conhecia nenhuma garota, eu queria namorar, eu queria resolver minha vida. E minha tia falava assim, se você pede um pão, Deus não vai te dar uma pedra. Se você pede um ovo, Ele não vai te dar, né, a serpente que Ele fala. E aí ela citava isso, se vocês são maus e sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai que está no céu. E ela fala, vai dar o Espírito Santo, aqueles que falam, eu não quero o Espírito Santo, eu quero uma namorada. Eu falo, eu quero coisas que me tragam benefício, né? Aquele pensamento assim, eu quero as coisas boas, como diz Mateus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso aqui é a igreja que busca o ouro e prata.
Não estou falando que Mateus está errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós olhamos esse trecho e falamos, nossa, que bom. Então o nosso Pai é tão bom que Ele vai dar tudo que eu pedi. O Pai é tão bom que Ele vai dar coisas boas àqueles que pedirem para Ele. Só que aí você compara com outro trecho bíblico. E ele fala, o Pai é tão bom que Ele vai dar a própria presença dEle para nós. E é aquilo que a igreja de Atos tinha, tirou toda a base do Império Romano, tirou todas as estruturas econômicas, sociais. Foi um mover, cara, de Deus no mundo, na terra. E essa mesma igreja está viva hoje, nós fazemos parte dela. Só que é uma igreja que precisa estar cheia da presença de Deus. Então, se apesar de nós sermos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Tipo o Luquinhas recebe do bom e do melhor dos pais dele. O Pedrão é mau, mas sabe dar boas coisas aos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. É isso que ele está falando. Eu tenho um filho, eu quero dar o meu melhor para ele. Peraí, eu tenho um Pai no céu. Ele quer dar o melhor para nós. E aí ele testifica aqui, Lucas, dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Agora eu te pergunto, há quantos anos, meses ou dias que você não faz essa oração? Senhor, me dá do teu Espírito. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero experimentar o Senhor mais uma vez. Eu quero sentir o Senhor, Deus. Eu quero realmente ser pleno da tua presença. Sabe por que a gente não faz isso, talvez? Porque é mais precioso ouro e prata. É mais precioso nós corrermos atrás dos nossos recursos do que da presença de Deus. Só que isso traz consequência, irmãos. Então eu vejo que a gente precisa restaurar essa experiência de ter Cristo. E viver todos os dias, irmãos. Independente do mover que acontecer aqui na instituição Pão da Vida. Vai ter reunião de oração. Cara, sinceramente não é isso que vai mudar a tua vida. Porque se você vier com o mesmo coração que você ficou em casa, não muda nada. Agora, se você estiver lá no seu quarto, se você estiver no teu carro, onde você estiver, você fala, Senhor, eu preciso experimentar o Senhor. O Senhor é meu melhor amigo, o Senhor é meu Pai, o Senhor é aquele que me conhece. Sabe, fala comigo, me toca. Aí nós vamos experimentar a presença de Deus. E nós vamos ser igual a esse coxo. Segundo ponto da mensagem, rapidamente, vai falar sobre ter o foco em Cristo, foco em Jesus. Por quê? Porque depois que as pessoas ficam maravilhadas com o que aconteceu, com aquilo que ocorreu, foco em Jesus. Atos 3, a continuação. No boletim está do 11 ao 26, se eu não me engano. Aqui eu selecionei alguns trechos, só para a gente ir direto no ponto. Mas na sua casa você pode estudar o trecho inteiro. Aqui, Pedro, ele argumenta com as pessoas, porque as pessoas ficaram tão maravilhadas com o que aconteceu, e foi aí. O que está acontecendo? E aí ele pega e fala a palavra de Deus, ele fala o evangelho. Ele fala assim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Eles estão testemunhando Cristo ressurreto. Aconteceu um milagre, para no fim de tudo eles falarem, Jesus está vivo. E eu sou testemunha que Cristo está vivo. E aí ele falou, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. E agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, e para que venham tempos de descanso da parte de Deus, da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. E mais para frente, no final do trecho, ele fala, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Aquele homem foi o alvo do milagre de Deus, mas ele foi como se fosse como é que fala? Ele serviu de exemplo, vamos dizer assim, para as pessoas. Esse cara também tinha maldade, esse cara também estava longe de Deus, ele também era responsável pela morte de Cristo, mas Deus ressuscitou esse Cristo. E foi na fé, no nome de Jesus, que ele pôde ter a saúde dele perfeita. E ele falou assim, arrependam-se. Porque eles falaram, e agora? Como é que vai ser? Será que todos vão ser curados? Será que todos vão sair por aí? Os coxos vão sair correndo, os leprosos vão ficar limpos? Não. O que Pedro disse é assim, arrependam-se. E voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e venha um tempo de descanso da parte de Deus. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu quero abordar principalmente esse trecho. Sem o arrependimento, irmãos, a gente não experimenta a presença de Deus. O arrependimento mostra que, de fato, nós temos carregado o pecado. E esse pecado
impede de nós entrarmos no descanso de Deus. E quando nós confessamos os pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos caminhos, ele fala que Deus cancela esses pecados e ele envia tempos de refrigério. A sua alma está tensa, está passando por várias tribulações, vários problemas, pode ser a origem do pecado. Talvez um pecado não confessado. Aí você fala, mas como assim? Eu não fiz nada, né? Eu não matei, não roubei, não é? Não, às vezes a ansiedade é um pecado. Às vezes a incredulidade é um pecado. Às vezes não, eles são pecados. Incredulidade é pecado. Murmuração é pecado. Indiferença é pecado. Autocomiseração é pecado. Orgulho é pecado. A lista é grande. Por isso que ele vira para aqueles 5.000 que se converteram e falou, ó, arrependam-se. Vocês não entram no descanso de Deus. Vocês estão aqui no templo vindo orar todos os dias. Vocês estão na presença de Deus, mas não estão. Porque o pecado oculta a Deus de vocês. Vocês não conseguem ver Deus por causa do pecado. E essa lição é para a gente. Se está difícil ouvir Deus, se está difícil sentir Deus, se a gente não tem mais a presença de Deus, vamos nos arrepender. Porque o arrependimento vai trazer esse refrigério da parte de Deus. Esse arrependimento, irmãos, é o caminho da vida cristã. Eu não sei se foi o Shed, eu estava tentando ler alguns materiais, provavelmente foi ele, mas ele falou assim que arrependimento é uma das primeiras palavras, não sei se foi ele, tá, irmãos? Depois eu dou uma pesquisada. Que é uma das primeiras palavras do dicionário do cristão. E hoje em dia a gente perdeu a ideia do que é se arrepender. Hoje em dia, como diz a Bíblia, a gente nem cora mais de vergonha. A gente já está acostumado. Todo mundo faz. Acontece. É a nossa geração. É o nosso tempo. É assim mesmo. E aí vai. Só racionalizando o pecado. E a gente começa a excluir da lista de Deus todos os pecados que a gente acha que não é mais pecado. Irmãos, isso é muito sério. E por isso que Pedro falou, agora levanta a mão quem quer ser curado. E faz aquele milagre, aquele rebuliço todo, e todo mundo vai para casa feliz testemunhando a Deus. Não, ele falou, arrependam-se. Arrependam-se. Para que esses pecados sejam cancelados e venha tempo de descanso da parte do Senhor. E ele mande Cristo, o qual lhes foi designado. Ele enviou o Messias, ele enviou o Salvador, ele enviou para nós. Mas é necessário o arrependimento. Então, irmãos, se a gente quer lutar pela presença de Deus, a gente precisa primeiro lutar pelo nosso arrependimento. Porque um coração duro não consegue ouvir Deus. Um coração endurecido está longe da presença de Deus. E nós precisamos reconhecer. Engraçado, né? Quando ele pregou essa verdade, 5.000 se converteram. 5.000 pessoas que iam todos os dias às 3 da tarde orar no templo, que carregavam aquele coxo, que estavam acostumados com aquele ambiente. Eles pensaram, a minha vida religiosa não tem sentido nenhum se eu não tenho Cristo. Então eu me arrependo. Eu quero andar com Cristo. E eles se converteram. Eles viraram discípulos. Eles caminharam com Cristo. E aí tem uns unha encravada lá que não quiseram. Os líderes falaram assim, vem cá Pedro, vem cá João. Desceram o sarrafo neles e falaram assim, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Vocês não vão mais anunciar esse nome. Aí sabe o que Pedro falou? Ele tinha falado que julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois podemos deixar de falar de tudo que ouvimos e de tudo que nós vimos. Pedro falou assim, cara, a gente não vai parar de anunciar Cristo, porque não tem sentido a nossa vida se nós pararmos. Porque nós sabemos que é por causa de Cristo. Nós vivemos por Cristo, nós queremos Cristo, tudo é Cristo. Sim. E se você acha chato tudo ser de Jesus, tudo ser Cristo, talvez você precise de um arrependimento. Porque a vida cristã está baseada em Cristo. A vida em comunidade está baseada em Cristo. A nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor está baseado em Cristo. Por isso que esse ponto nós chamamos de foco em Cristo, foco em Jesus. Então eles realmente se posicionaram e falaram, a gente não pode deixar de falar desse nome, porque Ele que tem poder para mudar. E aí o versículo que está aí, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui é o centro do Evangelho. É você chegar e falar, não há ninguém, não há nada que nos salve, a não ser Cristo. E aí eu faço a pergunta, nós temos confiado mais no ouro e na prata? Nós temos confiado mais nas pessoas? Nós temos confiado, talvez, nos nossos títulos, no rótulo que colocam na gente?
ou nós depositamos a nossa fé em Jesus e descansamos? Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, e o Senhor sabe no que eu posso me tornar. Eu quero andar nos teus caminhos. Me restaura. Coloca dentro de mim um espírito inabalável, né? Coloque dentro de mim um coração puro. O cristão tem que buscar essas coisas. Não ouro e prata, não pessoas. Isso é sério, irmãos, porque as pessoas, elas podem, inclusive, nos desviar do caminho de Deus. E eu estou falando isso porque quando o aleijado olhou para eles, o coxo olhou para Pedro e João, a primeira coisa que ele falou, ó, cara, não fomos nós que fizemos isso. Eu sou homem que nem você. Quando o cara olhou para ele esperando alguma coisa, eu creio que ele estava falando assim, cara, eu não posso nada. Eu sou igual a você, talvez até pior, mas eu tenho Jesus. E ele me tirou dessa situação e ele vai te tirar também. A vida cristã é isso, irmãos. É simples. É simples e é muito legal, é muito desafiadora. Mas nós sempre precisamos voltar para Jesus. E é isso que é o arrependimento, voltar para Jesus. O arrependimento é mudar a atitude do coração. Na reunião de ministros, o pastor falou exatamente sobre isso, né? Ele falou, arrependimento não é você, Senhor, perdoa porque eu olhei para aquela mulher, Senhor, me perdoa porque eu xinguei. Não, isso aí vai acontecer 10 mil vezes na tua vida. Mas o arrependimento é você mudar a atitude do coração. Igual falaram, né? Aquele que rouba e não roube mais. Né? Aquele que, sei lá, matava, não mate mais. É uma mudança de vida. Então, o que você tem feito que você considera que afasta a presença de Deus? E você pode deixar de fazer. É aí que entra o arrependimento. E é engraçado, né? Porque nós estamos falando de arrependimento para buscar a presença de Deus, mas na verdade, sem Deus, a gente não consegue nem se arrepender. A situação nossa é miserável mesmo, irmãos. O homem não pode nada sem Cristo. Então, eu não sei se essa mensagem traz para você a esperança que eu falei que eu pretendia passar por essa mensagem. Eu creio que se você ama Jesus, você confia em Cristo, e você tem buscado a presença dEle, isso aqui te motiva a ir mais longe. Te motiva a ser como Pedro, que olhou para alguém que estava numa situação deplorável e falou, tem solução. E aquela pessoa se levanta. Ou talvez você seja alguém que está com a sua fé abalada. Essa mensagem também traz esperança para isso. Porque tem um caminho, é o arrependimento. Senhor, fortalece a minha fé. Eu quero viver como Pedro e João nesse momento, cheios do Espírito Santo. E outra, irmãos, olhar para fora de nós. Pedro entendeu bem isso. É Jesus, não sou eu. O testemunho dele foi esse, falou, não foi um milagre, não fui eu, mas foi Cristo que Deus ressuscitou. Por isso que o foco é Jesus, irmãos. A igreja só vai realmente ter alegria de servir ao nosso Deus quando nós entendermos que quem está no centro é Jesus. A causa é de Cristo. Tudo é por Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. É assim a igreja, irmãos. É assim que a igreja vai conseguir manter aquilo que é mais precioso. E o que é mais precioso é o próprio Cristo. Amém? Vamos ter um tempo de oração, nós temos a ceia.